Boa noite a todas, boa noite a todos. Esperando o pessoal entrar aí, admitindo todo mundo. Já aproveitamos para pedir licença também a todas e todos para iniciar a gravação, para que depois isso possa ser transmitido àqueles que não puderam participar. Então, fiquem cientes de que esse evento, assim como os demais, serão gravados e depois disponibilizados. Aos pouquinhos o pessoal está entrando aí. Que bom ver vocês. Bem-vindos. Pessoal, a gente vai, por mais que dê muita vontade de ver todo mundo, né? Ainda mais nesses tempos, a gente vai fazer o convite de desligarem as câmeras, os microfones nesse primeiro momento, para que a conexão de todo mundo funcione bem, todo mundo consiga acompanhar bem o evento, mas muito bom ver vocês mesmo assim. Já já a gente inicia, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. A gente se apresenta já já também, né, Henrique? Só reforçando, então, a acolhida iniciada pela Laísa. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Nós somos o grupo de pesquisa em Matemática e Educação para a Equidade e gostaríamos de acolhê-los, que vocês se sintam bem nesses eventos que nós planejamos aqui para mostrar um pouco do que o nosso grupo tem feito, conversar um pouco sobre as coisas que temos estudado, as produções que têm surgido desse grupo, e reforçar o pedido, então, feito pela Laísa. Aqueles que ainda estão com as câmeras ativadas, por favor, fechem as suas câmeras, para a gente garantir que a conexão fique estável para todos. Então, quanto menos consumo de dados, melhor para quem estiver com uma internet um pouquinho mais econômica. Então, Cecília, Emildo, por favor, se vocês puderem fechar as suas câmeras, agradecemos. Talvez o Emildo tenha travado. Deixa eu ver. Boa. Foi. Bom, então, novamente, queremos dar início a esse evento que planejamos. Gostaria de agradecer demais a presença de todas e todos, colegas do Instituto Federal, do curso de licenciatura em Matemática, agradecer a presença de colegas professores que estão aqui, inclusive a nossa coordenadora, professora Valéria, nos prestigia aqui também com sua presença. Agradecemos pelos nossos queridos alunos e queridas alunas do curso de licenciatura em Matemática, que acolheram o nosso convite e se fazem presentes, e colegas que receberam o convite das mais diversas maneiras, por colegas que fazem parte aqui do grupo de pesquisa, ou que receberam de terceiros esse convite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, e queremos que esse evento surta o efeito desejado desde o início, que é fazer com que a gente pense um pouquinho mais, reflita um pouquinho mais sobre
a matemática e o aprendizado de matemática. Bacana. Bom, pessoal, continuando entrando aí, a gente vai pedindo para quem seguir entrando para fechar as câmeras, por favor, para a gente dar início aí mesmo. E queria dizer também, né, Henrique, que nós vamos nos comunicar pelo chat, então, se o pessoal da organização está falando aqui, que se caso alguém não esteja conseguindo utilizar o chat, mas deem uma verificada aí, se o chat está disponível para vocês. Caso não esteja, um convite é entrar e sair de novo e ver se assim vocês conseguem ter esse acesso, tá bom? Legal. Aí o pessoal do grupo de estudos tá aí, tá muita gente aí com a gente para a gente iniciar e então enviando informações complementares, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem acessar aí pelo chat também. Nossa equipe dos bastidores está atenta a todos os meios de comunicação que vocês puderem e quiserem usar, o chat da própria reunião, o grupo do WhatsApp, que alguns de vocês já ingressaram. Então, se um deles não der certo, pode tentar o outro. Nós temos aí Janaína, Matheus, Lucas, que estão bastante atentos aos meios de comunicação, então fiquem à vontade, não só nesse evento, como nos próximos, ao longo da semana, a gente convida para que vocês interajam, para que vocês manifestem as suas dúvidas, as suas ideias, as suas reflexões, porque isso nos é muito importante também. A gente não está aqui na vontade de querer ensinar algo para vocês, a gente está querendo contar sobre aquilo que a gente tem estudado. E ouvir o que vocês pensam sobre essas coisas é muito, muito importante para nós. Então, não é uma formação, não é uma palestra. A gente está querendo até se livrar um pouco daquele rito burocrático que normalmente tem uma abertura de evento, de fazer uma composição de mesa e fazer uma declaração solene de abertura. A gente está querendo que seja mais um momento de bate-papo, de interação, que possamos dizer um pouquinho sobre nós para vocês e acolher também aquilo que vocês puderem nos retribuir. Muito bom, Henrique. Vamos nessa, então, né? A Elvira tá dando boa noite ali. Oi, Elvira. Que bom ver tanto de gente, né? Que a gente foi conhecendo ao longo dessa nossa trajetória nesses estudos, né, de mentalidades matemáticas. É um prazer estar aqui. Vou começar me apresentando, então. Vamos nessa? Pode ser? Olha, então, meu nome é Laísa. Um prazer estar aqui falando com mais pessoas, né, sobre mentalidades matemáticas. Estou muito contente que o nosso grupo de pesquisa teve essa iniciativa de, então, ter esse nosso primeiro evento aberto, né? Então, acho que é legal, assim, a nossa intenção sempre foi de pesquisar e compartilhar. Então, assim, é uma alegria mesmo ter mais pessoas entrando nessa com a gente. Inclusive, vou mostrar, né, Henrique, aquela pergunta que a gente fez para vocês no início, na inscrição, de se vocês já conhecem mentalidades matemáticas, ou pouco, muito, ou já aplicam. Enfim, a gente colocou um gráfico aí dessa distribuição e achei bacana que tá bem... Tem de tudo, né? Então, nesse nosso grupo. Vou reiterar o convite do Henrique de vocês compartilharem, né, ideias, mandarem reflexões aqui no chat, ou mesmo lá no grupo do WhatsApp, que a gente criou exclusivamente para esse evento. Então, fica aí o convite também de usarmos essa ferramenta para a gente discutir ainda mais, enviar reflexões, tudo mais. Então, eu vou começar apresentando a tela aqui.
falei que eu ia me apresentar, né? Mas eu vou contando um pouco mais. Bom, eu comecei a pesquisar sobre mentalidades matemáticas, já deve ter uns 5 anos, talvez. E sempre fiquei muito interessada, né, quando tive contato com essa abordagem, e acho que quanto mais, né, a gente puder trazer pessoas para ouvirem sobre isso, bacana. E fiquei muito feliz também da gente ter encontrado, né, no Instituto Federal de São Paulo, pessoas interessadas em construir esse grupo de estudos. Já fazem 3 anos que a gente está pesquisando juntos. Bom, na minha trajetória de pesquisa, eu tive contato com as pesquisas da Jo Boaler, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela aqui também, e fui fazer o mestrado no IFE, no Instituto Federal de São Paulo, em cima desse tema mesmo, né, mentalidades matemáticas. Então, fruto de muitas discussões do nosso grupo de estudos, então a gente fica aí bem contente, né, de já ter tido esse mestrado que está publicado. Depois a gente pode mandar o link também, né, para todo mundo que tiver interesse em se aprofundar mais. Hoje eu aplico também mentalidades matemáticas na roda de matemática, fica o convite também para conhecerem. E tem muita coisa acontecendo, acho que a ideia é essa, assim, a gente ir vendo tudo que a gente puder compartilhar que está acontecendo com relação a esse tema. Então, estou abrindo aqui para a gente dar início a esse. Henrique, você gostaria de se apresentar também? Tudo bem, eu aproveito rapidamente enquanto Então, você tá. vai abrindo os slides aí. Bom, a maioria possivelmente já me conhece porque o público original aqui desse evento era justamente o curso de licenciatura em matemática lá do Instituto Federal. Então, vários de vocês possivelmente já me conhecem lá pelo Instituto. Eu sou o professor Henrique e trabalho, estudo, penso sobre mentalidades matemáticas desde que a Laísa começou a estudar isso no mestrado. Então, temos, de certa forma, desde o início desse grupo de estudos que a gente tem refletido, pensado sobre isso, e agora com uma possibilidade de difundir isso ainda mais para além muros, né? Então, não só os nossos alunos do curso de licenciatura e do curso de mestrado que temos lá no Campus São Paulo, mas também para colegas que temos conhecido em diversas situações, em diversos ambientes, que também se preocupam, que também se interessam por essa mesma área de estudo. Então, novamente, a nossa alegria é tremenda de podermos ter esse momento agora para difusão para aqueles que ainda não conhecem e de reflexão para aqueles que já conhecem, já utilizam, já pesquisam sobre esse tema de mentalidades matemáticas e educação para a equidade. Legal. Eu deixei você aparecendo, Henrique. Eu percebi. Para ficar mais legal. Você foi muito gentil comigo. Obrigado, Laís. Bom, então vamos dar início a essa semana com muita alegria. Para a gente ir em busca aí dessa educação para a equidade. Aqui a gente colocou uma breve a programação, né? Só para quem está chegando aí e entender um pouquinho melhor do que a gente está propondo para essa nossa semana. Então, a gente vai ter encontros em todos os próximos dias com objetivos distintos. Mas todos, olha, a gente vai ter hoje, então, essa nossa conversa inicial, né? A gente está aqui com o pessoal do Instituto Siddhartha, uma alegria tê-los aqui com a gente, o pessoal do nosso grupo de estudos, todos vocês. Então, fazendo essa introdução, a gente pensou muito nesse momento de abertura de contar para vocês, né,
que grupo de estudos é esse, quem são vocês, por que a gente está aqui, por que a gente criou esse evento. Então, nossa intenção é falar sobre isso hoje também e contar para vocês aí um pouco, começar a introduzir essas ideias, né, para quem ainda não conhece, de mentalidades matemáticas, e mostrar para vocês também, para quem já né, estuda, aplica e tudo mais, o que do lado de cá, o que a gente está fazendo, né, nesse grupo de estudos. Então, fica... E aí, já vou contar também que a gente vai ter uma proposta de atividade que vocês vão receber por e-mail, hoje, depois do evento, tá bom? E só depois do evento, porque a gente sabe que todo mundo é muito criativo, curioso, e quando recebe um desafio, logo vai querer fazer. Então, a gente só vai mandar depois do encerramento da nossa atividade de hoje, para que vocês não percam o foco, mas vocês vão poder brincar com isso daí ao longo de toda a semana, porque a gente vai retomar essa atividade na sexta-feira, como a Laísa vai contar para vocês. Boa, Henrique. E, pessoal, a ideia aqui é a gente ir, eu e o Henrique, apresentando as ideias juntos aqui para vocês, viu? Então, Henrique, a gente vai se complementando aí. Então, essa proposta de atividade que vocês vão receber é uma atividade que vai ser discutida na sexta-feira pelo professor Jack Dickman, lá do centro, né, do UCubed, da Universidade de Stanford, que vai estar aqui com a gente, que a gente vai falar mais também, né, sobre o UCubed, o pessoal do Siddhartha, imagino também que eles vão falar sobre isso. E a ideia vai ser vocês explorarem bastante. Então, brinquem aí com a plataforma, com a ferramenta. Vocês vão receber um vídeo do Nathan, nosso colega do grupo de estudos, que preparou aí para apresentar essa atividade para vocês, e a ferramenta. Acho que vai ser bem bacana a exploração. E fica o convite também da gente trocar ideias sobre isso ao longo da semana. Pode compartilhar o que já pensou, resultados, gráficos que tiver criado. A ideia é a gente ir trocando mesmo, né? Diga lá, Lucas. Só fazer dar uma informação para o pessoal que não conhece. O Jack, ele fala português. Então, ele é dos Estados Unidos, ele é da Universidade de Stanford, mas o trabalho que ele vai fazer, a palestra que ele vai dar, vai ser em português. Legal. E aí, vamos ter também, então, né, amanhã, uma apresentação de TCC de uma integrante aqui do nosso grupo de estudos, com professores do Instituto Federal também, o Henrique, o Lucas, vou estar lá também, né, nessa defesa da Cibele, que vai falar sobre atividades do UCubed e relacionadas à BNCC também. Quer introduzir? Na quarta-feira, a gente tem outra defesa de TCC nesse tema, que é da Thaís, que vai falar sobre censo numérico e conversas numéricas. E na quinta, vamos ter uma oficina de conversa numérica, tudo nesse tema, né? Mentalidades matemáticas, ministrada pelo Nathan e pela Jana, e vamos ter a apresentação da Jéssica falando aí do erro, ensino na aprendizagem. E na sexta a gente se encontra para finalizar o evento discutindo essa atividade com o Jack. E qualquer coisa, você vai complementando. Manda ver. Então tá. Então aqui, pessoal, tá o resultado daquilo que a gente perguntou para vocês no momento da inscrição, né? Que a gente queria saber o quanto vocês conheciam mentalidades matemáticas ou não. Então, nessa escala aqui de 1 a 5, sendo de 1 não conheço e de 5 conheço e aplico ou quero aplicar. Então, a gente vê aí que estamos num grupo com possibilidades diversas aí de troca, né, de aprendizagem e, enfim, vai ser bacana, acho que essa discussão aí. Só para aproveitar o gráfico aí que a Laísa está mostrando, nos deixa muito felizes os dois extremos. Aqueles que nunca ouviram falar e estão aqui interessados, acolheram o nosso convite e gostariam de saber mais sobre isso. E para esses eu já gostaria de dizer que
se a gente cometer algum erro aqui, se a nossa organização não for tão boa, se alguma mensagem não chegar na hora que deveria, se o Teams der problema, então, que nada disso sirva para que vocês falem, essa abordagem aí não é boa. Tá? Desconsiderem os erros cometidos por nós, não coloquem isso na conta da abordagem que a gente está divulgando. E o outro extremo nos deixa muito felizes também, que são pessoas, quase um quarto dos que se inscreveram, que conhecem já mentalidades matemáticas e se interessaram em saber o que nós estamos fazendo como grupo de pesquisa. Então, ficamos extremamente ansiosos em atender o desejo de vocês que não conhecem e que gostariam de conhecer mais, e dos que já conhecem e poderiam nos contar também um pouquinho mais sobre o que fazem. Ótimo. E aí aqui a gente pensou em falar um pouquinho brevemente, né, dessa trajetória aí do nosso grupo de pesquisa em matemática e educação para a equidade, que nasceu lá em 2018, um grupo pequeno, mas com pessoas que estão aqui com a gente até hoje, né? Começou ali com o Henrique, eu, o Lucas, Natan, bem ali nesse início, assim, a gente estava no mestrado, querendo pesquisar mais sobre esse tema. E uma coisa que eu acho que foi muito legal que foi acontecendo foram vários alunos também, né? O Henrique e o Lucas, que são professores do Instituto Federal, eles começaram a levar essas ideias para os alunos da licenciatura em matemática, e com isso a gente foi se reunindo e desde então, né, a gente já discutiu temas diversos que se relacionam com mentalidades matemáticas, se relacionam com a educação para a equidade, e a gente pretende mostrar aqui um pouquinho para vocês de quais são esses temas, né? E vamos falar o que é essa tal da mentalidade matemática para quem chegou e tá tipo, nossa, mas o que é isso? Vamos falar disso também. E acho que é legal também dizer que como que a gente está, né, nesse ponto assim dos trabalhos acadêmicos, né, que tem sido fruto desse grupo. Quer falar um pouquinho disso, Henrique? Dos trabalhos que estão surgindo aí? Só dizer que, apesar de sermos ainda um grupo muito recente, temos quase 3 aninhos de vida acadêmica e de pesquisa, mas a gente já consegue assinalar alguns trabalhos defendidos e em andamento. Então, a Laísa já defendeu o mestrado dela nesse tema, já temos a Jéssica, que defendeu o trabalho de conclusão de curso na licenciatura, que inclusive vai ser a nossa convidada aí para a atividade de quinta-feira, que vai falar sobre o erro na aprendizagem, no ensino de matemática, que já defendeu o seu trabalho de conclusão e logo já se forma professora. Temos nessa semana, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a gente organizou esse evento, temos a defesa da Cibele e da Thaís, que a Laísa já comentou. Temos, além disso, outros trabalhos em andamento na licenciatura e no mestrado. Então, um grupo ainda muito recente, mas com muita vontade de pesquisar, e pesquisar nas diversas frentes que esse estudo de mentalidades proporciona. Sim. E tá pensando aqui que uma coisa legal de dizer também é que a gente teve a oportunidade, né, de, como grupo, participar de seminários de mentalidades matemáticas, o seminário, inclusive, que teve em 2019, né, que a Jo Boaler veio ao Brasil, então estávamos lá com o grupo. A gente tem trocado bastante com o Instituto Siddhartha também, que tem aplicado bastante mentalidades matemáticas, e também no curso, né, de verão que aconteceu aí em Cotia. Imagino que a gente vai conversar um pouquinho com a Marina e com a Cláudia sobre isso também. E aí, nossa ideia aqui
é um pouco... Bom, vamos falar um pouco, né, sobre esse tal de mentalidades matemáticas. Que história é essa, para quem ainda não conhece? Posso dizer, acho que para começar, assim, me vem dizer para vocês que essas mentalidades matemáticas foi uma abordagem, né, uma abordagem de ensino de matemática que foi desenvolvida e vem sendo desenvolvida, né, ao longo dos últimos anos pela pesquisadora, educadora matemática Jo Boaler, com referências diversas, juntando pesquisas de áreas muito diversas, como psicologia, neurociência, educação, matemática, e a gente fala muito no nosso grupo assim, que a gente vê a Boaler como uma pesquisadora que, como se ela estivesse muito atenta a diversos resultados de pesquisas em áreas diferentes e juntando isso com esse olhar, tipo, tá, mas como que a gente pega tudo isso, sabe? Como que a gente vai... Nossa, eu vi uma coisa ali interessante nos estudos de psicologia e aprendizagem. Como que eu trago isso para matemática? Inclusive, acho que esse é um jeito legal, assim, da gente introduzir a ideia de mentalidades matemáticas, porque a Boaler, ela, né, pesquisando aí ao longo de anos, em momentos diferentes, ela foi construindo, né, essa abordagem, mas tem um momento em que ela se encontra com a pesquisadora Carol Dweck, que traz para a gente, que traz uma parte importante aí dessa abordagem das mentalidades matemáticas, que é a pesquisa do mindset. Por isso que, às vezes, a gente vê, né, esses termos relacionados à mentalidade matemáticas, como mindset fixo, mindset de crescimento, ou mesmo mentalidade fixa, mentalidade de crescimento, que o que é esse, né, nesse contexto, o que é esse mindset, ou essa mentalidade aqui nesse nosso contexto? São as crenças, né, que cada pessoa carrega acerca do seu próprio potencial. E essas pesquisas, né, foram mostrando como que essa crença que eu tenho, né, a forma com que eu enxergo o meu próprio potencial, afeta a minha relação com a aprendizagem. Então, a maneira com que a minha postura diante de um desafio, a minha postura diante de um erro, de uma situação desafiadora de aprendizagem, como que eu me coloco diante disso. E, assim, a Boaler, tendo contato, né, com essas ideias, ela super chamaram a atenção, porque ela traz essa conexão, né, e a Dweck também, do quanto que na matemática, né, na aprendizagem de matemática, a gente tem muitas ideias fixas, estereótipos, quase que assim, rótulos, barreiras que as pessoas vão recebendo ao longo aí da aprendizagem de matemática, que vão gerando muitos mitos, né, e muitos estereótipos relacionados a essa aprendizagem de matemática. Por isso que eu até coloquei que eu gosto dessa pergunta de reflexão, né, da gente pensar, nossa, que mensagens que todo mundo parar um pouquinho assim para pensar, um minutinho assim, nossa, que mensagens será que eu já recebi ou, né, já até passei para os meus alunos ao longo dessa trajetória de aprendizagem de matemática? Que mensagens foram essas que eu fui recebendo, né? E como que eu enxergo o meu potencial de aprendizagem de matemática e como eu enxergo o potencial de aprendizagem dos meus alunos também, né? Então, acho que a gente tem esses... na nossa cultura mesmo, é legal até falar aqui, né, que, assim, essas pesquisas da Jo Boaler aconteceram muito inicialmente, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas hoje isso está super difundido e fico muito contente, assim, de ver o quanto que também aqui no Brasil, como a gente entende, né, essas relações, o quanto essa pesquisa ou esses estereótipos, essas questões tão presentes aqui no Brasil também, e fico muito feliz de ver que a pesquisa está, né, acontecendo mais por aqui também. Porque, assim, se a gente pensar no nosso contexto, né, brasileiro, é comum a gente ouvir pessoas falando, tipo, nossa, matemática não é para mim, sou péssima em matemática,
ou mesmo essas ideias fixas, né, de que, nossa, para ser bom em matemática tem que ter nascido com o cérebro matemático, ou matemática é um dom, só para algumas pessoas. Até nesse contexto também, né, a gente também, acho que, que temos aqui com a gente muitos alunos da licenciatura em matemática, pode ser também que, por outro lado, eles receberam mensagens do tipo, nossa, você é o gênio da matemática, você faz matemática, nossa, você deve ser um gênio. E assim, todas essas ideias, né, essas mensagens, elas vão criando como se fosse assim, um rótulo, né? E esses rótulos, essas pesquisas vão mostrando o quanto eles impactam no quanto a pessoa ali se dedica para aprendizagem, né? Qual que é a postura dela diante dessas oportunidades de aprendizagem? Porque quem recebeu esse rótulo de não, sou péssimo, não sou bom em matemática, ela tende a não entrar, não se permitir, né, investigar um desafio, porque ela já parte achando que não vou chegar. Mas, por outro lado, a gente tem também os alunos que receberam, né, nossa, você é brilhante, nossa, matemática, você é o cara da matemática e tudo mais, e essas pesquisas vão mostrando que para essas pessoas, essas mensagens também vão sendo prejudiciais, porque como se elas fossem assim, por medo de perder esse status, né, essa rótulo aí que elas receberam, vão perdendo assim medo, eles vão assim desenvolvendo esse medo de às vezes perder esse status se eu errar, se eu não, responder corretamente rápido ou fazer essa conta de cabeça. Até por isso que eu coloquei aqui uns pontinhos, né, dentro dessa reflexão, que eu acho que se relacionam bem, né? Tipo, nossa, a matemática é um dom, né? O que é, então, ser bom em matemática? Será que ser bom em matemática é fazer conta rapidamente, dar a resposta correta? A gente vê muito, assim, como que essa abordagem vem para desconstruir essas ideias, né, de que a matemática é para poucos, não é, né? E assim, acho que o importante aqui é dizer, né, que não é só sobre um acreditar, sabe? Nossa, não, gente, vamos acreditar, pensar positivo, que matemática é para todo mundo e romper essas barreiras. Não é sobre... A gente tem que ter essa intenção, mas eu gosto de dizer que não é sobre as pesquisas que estão aí mostrando para a gente, né? Elas têm um embasamento científico para dizer para a gente por que é mais sobre compreender a capacidade de todos aprenderem matemática do que sobre acreditar que somos capazes. Acho que eu coloquei bem aí acho que esse ponto que eu acho que é importante. Henrique, você fica à vontade. Eu me empolgo, gente. Eu adoro falar sobre isso. Vou falando aqui. E aí, bom, deixa eu ver se tá todo mundo me ouvindo, né? Tá. A gente trouxe aqui, Henrique, aqui você quer trazer mais algum ponto? Pode passar para o próximo, Leice. Tá. Vocês estão vendo aí esse próximo? Passou? Ainda não. Agora sim. Tá bom. Bom, e aí aqui, pessoal, qual foi a ideia de trazer esse mapa aí, né, de mentalidades matemáticas? A gente pensou assim, esse gráfico aqui, né, esse mapa aí de ideias aqui conectadas a mentalidades matemáticas, são pontos. Isso aqui foi fruto de pesquisa no nosso grupo, de tentar dar essa mapeada, né, no mentalidades matemáticas, entender, puxa, quais são os pontos que se relacionam a mentalidades matemáticas, que a gente foi pesquisando e vendo quanto tinha bastante coisa mesmo. Então, assim, e enquanto senti de trazer isso, porque, assim, vi que eu acho que traz um pouco também
panorama do que a gente, como grupo, já pesquisou, né, se dedicou a pesquisar dentro dessa abordagem. E tiveram pontos aqui, né? Se a gente olha, por exemplo, aqui para avaliação para aprendizagem, foi um ponto que a gente, como grupo, já se dedicou bastante de explorar, discutir. Então, a ideia é que vou falar um pouquinho brevemente desses pontos, mas também com essa intenção, sabe? De trazer o que a gente tem pesquisado e o que a gente também tem a intenção de se aprofundar mais. Fica essa apresentação aí do trabalho do grupo também. Então, se a gente olha, né, para mentalidades matemáticas, a gente tem, então, esse ponto forte do mindset, desse entendimento, né, dos diferentes mindsets, mindset fixo, mindset de crescimento, que depois a gente pode aprofundar mais, mas vem muito desse resultado, né, tanto da psicologia como da neurociência, de compreender o cérebro como capaz de se desenvolver, ter uma alta capacidade de se desenvolver, o que faz com que a gente, então, saia desse mito, né, de que matemática é para poucos. Bom, os cérebros estão altamente modificáveis, então, e essas crenças, né, a crença que eu tenho acerca do meu próprio potencial altera a maneira com que eu aprendo. Então, acho que isso é muito forte, assim, para todos nós, enquanto estudantes mesmo, de qualquer coisa que a gente for estudar, né, se propor a aprender, compreender o quanto essa crença que eu tenho acerca do meu próprio potencial. Então, essa mentalidade de crescimento diz respeito a isso, né, assim, essa compreensão de que eu sou capaz de aprender e o quanto eu me desenvolvo também diz respeito ao quanto eu entendo que aquilo é para mim, sabe? Pra gente ir também eliminando essas barreiras, tipo, nossa, isso não é para mim e tudo mais. E assim, a gente também pesquisou sobre o erro, né, na matemática. Então, como que a gente se relaciona com o erro? Eu acho que é um ponto forte. Nossa, por que, inclusive, né, depois de amanhã, não, quinta-feira, a Jéssica vai trazer bastante isso pra gente, né, manda, Henrique. O que a gente tem visto, voltando um pouco no que a Laísa comentou, de que essa abordagem, na verdade, faz de uma forma bastante interessante uma miscelânea de todos esses elementos, é que isso também reflete outros estudos que estão acontecendo dentro da educação matemática, dentro da educação de uma forma ampla, dentro da neurociência, da psicologia, e que a gente consegue encontrar ressonâncias aqui no estudo de mentalidades matemáticas. Então, a questão do erro, por exemplo, não é nenhuma novidade dentro da educação matemática. Outros autores já falaram sobre isso, sobre a maneira de se portar com relação ao erro dentro do ensino. Sobre neuroplasticidade também não é exatamente uma novidade, ainda que nós tenhamos hoje pesquisas muito mais avançadas de neurociência para isso, para corroborar essas ideias, mas tudo isso que a Laísa está apresentando aí nesse diagrama são elementos que foram buscados de várias áreas do conhecimento humano e que nos faz sentido quando a gente pensa no ensino e na aprendizagem de matemática. Então, o trabalho em grupo, a matemática que pode ser representada de várias maneiras diferentes, os objetos matemáticos representados de várias maneiras diferentes. Então, a gente está falando aqui, para quem já olhou alguma coisa, para os colegas aqui presentes que já são professoras, professores, que já estudaram temas da educação matemática, talvez encontrem aqui ressonância de ideias do Brousseau, por exemplo, de ideias de Dirac, de ideias do Polya em resolução de problemas,
de ideias do próprio Vygotsky. Então, a gente percebe esse conglomerado de teorias e também de práticas educativas que são possíveis de serem observadas nesse panorama mais amplo que a gente está aqui acatando com o termo mentalidades matemáticas. Então, é mais ou menos isso. Assim, a gente não queria, de forma alguma, trazer para vocês aqui uma definição do que é mentalidades matemáticas, mas sim dar a oportunidade para que vocês, tomando contato com algumas dessas coisas, reflitam junto conosco sobre o que a gente pode entender como mentalidades matemáticas. O que cabe dentro desse conjunto, o que cabe dentro dessa temática. Aqueles 3 pontinhos ali que a Laís deixou é exatamente isso. Assim, a gente acredita que há ainda muitas outras coisas que a gente pode estudar. O nosso momento atual do grupo de pesquisas é estudar, por exemplo, o que BNCC tem a ver com mentalidades matemáticas. E a gente vai ter, inclusive, a defesa do TCC da Cibele falando sobre isso. Então, é um pouco nessa vertente, é um pouco nessa ideia que a gente está aqui apresentando isso para vocês, de jeito nenhum com o pensamento de esgotar as possibilidades. Legal, Henrique. A ideia é essa mesmo. Então, assim, trazer, por exemplo, né, aqui, nesse ponto de matemática multidimensional, o que entra aqui nessa nossa leitura, né? A gente vai ter essa experiência, né, nos próximos 2 dias de explorar mais sobre isso, nos próximos 3 dias, inclusive, senso numérico, atividade, o que seria isso, esse senso numérico, né? Onde que isso entra em mentalidades matemáticas, que traz muito sobre essa compreensão numérica, ou essa compreensão dos números e como que eu posso abordar a importância disso, né, de desenvolver isso. Então, diferentes atividades que são propostas dentro desse cenário, de atividades mais investigativas, que, inclusive, vamos falar, né, sobre o YouCubed, que traz muitas atividades, que é esse centro criado pela Jo Boaler e que foi... tem um site que foi traduzido para português. Eu acho que eu estou ansiosa aí para a gente conversar com o pessoal do Siddhartha também. Vou encerrando aqui, né, Henrique? Última coisa que eu queria dizer aqui, que eu acho que é legal desse ponto, quando a gente entra nisso, né, de avaliação, por exemplo, um ponto que a gente nos interessou muito em pesquisar, né? Acho que até essa frase já me traz muito, muito interesse, assim, quando a gente olhou para a diferença entre a avaliação da aprendizagem para, então, a avaliação para a aprendizagem. Que essa mudança foi sutil, mas marcou, assim, as nossas discussões, né, do como que a gente pode, então, olhar para a avaliação não só como um instrumento de verificação de um conhecimento, né, de uma compreensão, e sim um instrumento que também, dentro dela, permite, né, essa aprendizagem. Eu acho que, assim, esse ponto, né, de performance, eu acho que é algo que a gente tenta discutir bastante também, né, o quanto a matemática às vezes é vista como esse lugar de performar, sabe? Como se fosse, assim, a aprendizagem matemática, esse ambiente muito da performance e não da compreensão. Então, como que a gente traz mais para esse lado de compreensão mesmo, profundo e conceitual? E aqui o Complex Instruction é uma área também de pesquisa de trabalho em grupo bem estruturada, que é algo que a gente busca pesquisar bastante sobre, mas é isso, assim, a ideia, acho que eu vou até parar aqui, porque a ideia era dar essa dimensão, assim, geral do que a gente tem pesquisado. E você quer convidar a Cláudia e a Marina? Como que você... Acho que não precisa de tantas formalidades, porque somos institutos parceiros, mas como o protocolo exige um pouquinho, então seja bem-vinda, Cláudia, seja bem-vinda, Marina, amigas de pesquisa e de estudos sobre mentalidades matemáticas do Instituto Siddhartha.
E agora a palavra está com vocês. Só lembrando, enquanto a gente faz essa transição aí, o pessoal da organização vai mandar para vocês um formulário para que vocês registrem a presença, né? Principalmente os nossos estudantes aqui e aqueles que para quem tem alguma serventia ou certificado de participação do evento, registrem, por favor, no formulário que vai ser enviado pela organização. E continuem mandando as perguntas aqui no chat, que aí depois a gente pode aproveitá-las, talvez já no evento de hoje ou ao longo da semana, para ir conversando um pouquinho mais. Então agora, Cláudia, Marina, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Cláudia, seu microfone. Obrigada. Eu estou falando, o Henrique saiu, mas eu queria agradecer o Henrique a você, né, pelo convite para a gente do Siddhartha. É muito o que o Henrique falou, nós estamos entre amigos, temos várias pessoas que também compartilham dessa paixão pelo Mentalidades, né? Eu lembro bem da Laísa perto da Joe, no encontro em 2019, né? O coração palpitando, enfim. E para a gente é muito importante, acho que, e a Jane também, que é a presidente do nosso instituto, também está aqui no evento. Acho que há 6 anos atrás, 7 anos, quando nós fomos para Stanford e conhecemos o trabalho da Joe, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer a tradução do material para a língua portuguesa, porque 5% da nossa população fala inglês. E quando a gente fala de equidade, que é uma coisa que o Henrique colocou muito bem, e você, a gente tem que pensar em dar acesso aos professores da rede pública. E quando nós pensamos, educação é pública. O maior número de alunos está na rede pública. Então, quando nós pensamos em políticas públicas voltadas para a educação matemática, que eu acho que é o que vocês fazem, e que nós também fazemos, e temos orgulho de fazer parte desse processo. Acho que o Henrique aí, com todo o time na organização e na colaboração do currículo, do Mentalidades, e para nós, a primeira ação foi fazer toda a tradução de todos os materiais da Joe, foi fazer a tradução do material da Rachel sobre trabalho colaborativo, trabalho em grupos e salas heterogêneas, foi fazer a tradução do YouQubit também para o português. Então, para a gente é muito importante, até como nação, pensarmos que depois do inglês, o YouQubit foi traduzido para o português, e que falantes de língua hispânica usam o nosso material, como outros países de língua portuguesa também traduzido no Brasil. Eu acho que a gente está num momento tão difícil da nossa vida, e ter orgulho do lugar que a gente vive, acho que é algo que nos mobiliza. Então, quero super agradecer, trazer aqui para vocês um pouco da linha do tempo. Começamos lá em 2015, quando conhecemos a Joe, o trabalho da Carol Dweck, da Rachel, do Carlos Cabana, e essas pessoas que estavam ali imbuídas num único processo, que era acreditar que toda criança, todo jovem é capaz de aprender em altos níveis. É isso que nos mobiliza, onde numa área que nós somos o penúltimo lugar no PISA, e que a performance e a desistência nessa área de matemática é enorme. Pois eu não sou matemática, tá, gente? Eu sou uma historiadora bem curiosa, bem metida, que estou na educação e vi, e nesse tempo todo, vendo como que a matemática é importante. A lógica antecede a escrita. E olha que sou uma defensora num país semi-analfabeto. Mas a nossa discussão desse alfaletrar tem a ver com todas as áreas do conhecimento. Então, em 2015, começamos aqui, até chegarmos aí todos esses processos. Em 2020, nós nos encontramos, né, Henrique? E aí, com o grupo de pesquisa, acho que Laísa muito mobilizadora desse processo todo, muito estudiosa, e para trazer, acho que esse espaço de vocês abraçarem esse movimento, porque o YouQubit, ele é algo impressionante, né? De acesso no mundo inteiro. E quando a gente fala que o nosso país tem acesso a esse tipo de estudo, e dizer que neste momento de uma segunda-feira, mais de 130 pessoas
estão aqui para ouvir sobre mentalidades, para a gente é um momento especial, né? E eu queria, assim, também dizer a vocês, é isso mesmo, a gente tem que celebrar. E tem um outro ponto, que iniciativas como essa, de um lugar com a seriedade do trabalho de pesquisa de vocês, para a gente é uma honra fazer parte de tudo isso, porque nós temos que ter várias iniciativas. Tanto que hoje, eu acredito que, entre todas as pessoas que estão aqui, nós temos membros das células do Mentalidades Matemáticas do Brasil inteiro. Então, existe muita gente no Brasil inteiro estudando mentalidades. Isso significa que a gente tem a possibilidade de dar a novas gerações de jovens e crianças uma outra constituição de memória de aprendizagem dessa área do conhecimento. Então, isso que importa. Movimentos como esse demonstram que a gente está realmente colocando o pé no século XXI dentro da educação matemática. E eu acho que a Jo, a Rachel, o Carlos Cabana, o Jack são muito responsáveis por tudo isso e por nos ajudarem. E tem uma coisa que o Jack sempre diz: nós temos que escrever a história do Mentalidades Matemáticas do Brasil, né, Henrique? Ele sempre pontua isso. Não, exemplos brasileiros, coisas do Brasil, e eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer, e por isso que eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento, que escolheram se juntar a nós, para que a gente possa escrever uma nova página da aprendizagem matemática do nosso país. Com isso, eu queria passar a palavra para a Marina, para que ela possa trazer aí um pouco do nosso estudo na área do Mentalidades, que é o que a gente falou. Isso é só um petisco, né, Henrique? Porque tem muita coisa para estudar e todo mundo está muito convidado a estudar conosco. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todes, a todos que estão aqui. Estou muito feliz, assim como a Cláudia, estou muito feliz de estar aqui, feliz de reencontrar pessoas muito queridas que eu tive o privilégio de conhecer no curso de férias, no comecinho do ano passado, pessoas incríveis que marcaram minha trajetória, de estar aqui com o pessoal das células e de poder falar com futuros e futuras professoras e professores, né? Acho que sou professora, independente de onde eu esteja, do que eu esteja fazendo, e escolhi essa profissão porque eu acredito que é essa profissão que mais me possibilita mudar o mundo, né? A educação, ela não muda ninguém, ela não muda o mundo, ela transforma pessoas, né? E as pessoas transformam o mundo. Então é isso que a gente está fazendo, é isso que eu acredito de todo o meu coração. Então, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês e que a gente parasse um pouco para pensar bem rapidinho, porque o tempo é corrido, né? Então, velocidade não é importante, mas o tempo é precioso, então vamos lá. Quais são os princípios que sustentam a sua prática de ensino? Então, se a gente parasse para pensar nisso, quais são os princípios que sustentam a nossa prática de ensino? Para quem já está na carreira e para quem está começando agora, está dando os primeiros passos e parando para pensar, né? Eu assisto a palestra da Rachel Lotan, né? E a Rachel, ela fala que ela fez uma promessa que em qualquer lugar que ela for, ela vai falar do Paulo Freire. E que não vai ter um aluno dela formado em Stanford que não vai saber quem é Paulo Freire. E eu fiz a mesma promessa. Então, não tem um lugar que eu vou falar de educação que eu não fale do Paulo Freire, né, Henrique? O Henrique já está cansado de ouvir falar. Já toda reunião a gente traz. E é justamente isso, né? Quando o Paulo fala para a gente, não existe educação sem viés, não existe educação sem princípios. E é isso que a gente traz. Não existe uma educação sem princípios, não existe uma educação que a gente faça do nada e que não tenha sentido algum. A gente pode não saber qual viés a gente está indo, mas que ele tem, ele tem. Então, vocês conseguem ver minha tela? Pergunta de sempre. Perfeito. Né? Então, quais são os princípios que orientam? Se a gente não está indo para um lado, a gente está indo para o outro, sabendo ou não, como a gente tem falado. E, apanhando aqui da apresentação, o primeiro princípio do Mentalidades Matemáticas, o princípio que a gente mais acredita e o que a gente bota
mentalidades matemáticas debaixo do braço e vai todo domingo bater na porta da casa dos outros, né, Cláudia? Você tem um minutinho para ouvir a palavra de mentalidades matemáticas. É esse princípio. É esse o primeiro que a gente tem que levar para a sala de aula, né? A gente tem que entrar na sala de aula, botar o pé lá com a ideia de que todo mundo é capaz de aprender, não só matemática, mas qualquer coisa. Mas aqui vamos dar um desconto, né, que a gente está falando de matemática, que a gente é capaz de aprender qualquer coisa em altos níveis, né? Combinei com o Natan que eu ia contar um pouquinho de caos, apesar do tempo corrido. Assim como a Joe Bowler, meu filho sofre de mentalidade fixa em matemática. E aí eu falei, quando eu comecei a ter contato com mentalidades, eu falei isso para ele. Eu já conhecia, para quem não conhece, já conhecia Lukács, que é um pensador da sociologia do trabalho. Eu sou da sociologia, das ciências sociais, né, Cláudia? Duas matemáticas que não são formadas em matemática. E ele já falava disso, que todo ser humano, a gente tem um aparato biológico que permite que todo ser humano pense e crie, né? Além do concreto. E aí eu comecei a falar pro meu filho, João, você consegue aprender matemática, você é capaz de aprender matemática. E aí ele falava para mim, mãe, você tá falando isso porque você é minha mãe. É lógico que você vai falar isso. Mãe tem a obrigação de falar isso pra gente. E aí eu falei para ele, não, eu tô falando isso porque a ciência já demonstrou que qualquer ser humano é capaz de aprender. Qualquer coisa. Inclusive, se a gente for pegar lá no Mentes Sem Barreiras, o último da Joe, até crianças que são consideradas com distúrbios de aprendizagem. Mesmo nesse caso, qualquer ser humano é capaz de aprender. Esse é o primeiro princípio que a gente tem que levar para a sala de aula. E aí a gente tem as evidências da neurociência, que eu vou falar bem rapidinho do que é isso. Quando a gente entra em contato com qualquer coisa nova, acontecem 3 coisas no nosso cérebro. Primeiro é que se forma um caminho neural, uma nova rota neural, um caminho neural. Esse caminho é como se fosse um risco na areia. Conforme mais a gente reforça, mais ele fica. Se a gente não reforça, ele vai sendo apagado. Então, a segunda coisa que acontece é quanto mais eu penso nessa ideia, e aí quando eles forem discutir o erro, o desafio, lembra disso. Quanto mais eu penso nessa ideia, mais eu reforço esse caminho que está sendo feito. Então, mais eu vou marcando esse caminho no meu cérebro. E a partir disso, conforme eu vou aprofundando e fazendo conexões, eu começo a juntar caminhos neurais. Eu vou criando conexões entre um caminho neural e outro. Então, nenhum cérebro nasce pronto. Nenhum cérebro já nasce com caminhos matemáticos dentro dele, feito nele. Todos os nossos cérebros, como a Laísa estava falando, o Henrique, eles se transformam ao longo da nossa vida. Todo ser humano é capaz de transformar o seu cérebro ao longo de toda a sua vida, em qualquer momento da nossa vida. Porque às vezes a gente fala, não, para criança dá, eu já estou velho, não dá mais. Trabalho com alfabetização de adultos, com letramento de adultos há muito tempo. E eles me falam, Marina, eu já sou burro velho, eu não mudo mais. Eu falo, você muda. E a ciência me prova isso. A ciência traz pra gente, eu tenho comprovações, não é só uma crença humanista. Embora eu acredite no ser humano, luto pelo ser humano e sei que a gente é capaz de muito mais. Mas não é só uma crença humanista. A neurociência já provou pra gente que todo mundo é capaz de aprender. E é com essa ideia que a gente precisa entrar na nossa sala de aula. Antes de pensar em mudar as crenças dos nossos alunos, a gente precisa mudar as nossas. A gente precisa ter, vamos falar do Paulo Freire de novo? A gente precisa ter uma praxis que garanta isso. Então, mentalidades matemáticas tem atividades, tem coisas que são muito importantes, mas acima de tudo, ela é uma postura de vida nossa. Quando a gente acredita que todo mundo é capaz de aprender, a gente transforma a nossa interação com as pessoas. E aí já faço propaganda. A gente vai descobrir outras formas de lidar com o erro que o pessoal vai apresentar. A gente vai aprender outras formas de lidar com a avaliação, com todas essas outras questões. Eu participaria da semana inteira. Eu vou participar da semana inteira. O resto, participem também.
E uma forma, aí aqui só trazendo para a gente ter um gostinho, uma forma da gente comprovar e da gente demonstrar para os nossos alunos que a gente acredita neles é trazer atividades que a gente não limite o potencial deles. Então, quando a Laís apresentou piso baixo, teto alto, é justamente isso. Eu deixo um campo de entrada que os meus alunos que ainda não estão tão confiantes conseguem entrar e não limito até onde eles podem chegar, que é o que a gente faz com essa atividade. A gente apresentou essa atividade para diversas idades, coletou em um monte de lugar, levei para minha família, outros professores levaram para suas famílias também, perguntamos para os alunos, e aí a gente teve diferentes respostas para, olhando esses 4 números, qual não pertence? Qual você tiraria? Qual que você falaria, ó, esse aqui não entra? Então, essa foi um pouco a nossa coleção de respostas. A gente ouviu, o 16 não entra, porque ele é o único par que tem aí. A gente ouviu, o 9 não entra, porque ele é o único com um algarismo. O 16 não entra, porque ele é o único quadrado perfeito de um número não primo. O 25 não entra, pois a soma das raízes do 9 e do 16 dá a raiz do 49. E um que eu gostei muito e me surpreendeu, o 49 não entra, porque 9, 16 e 25 formam um terno pitagórico. Então, eu levei lá para o Triângulo de Pitágoras. Eu não limito onde meu aluno pode chegar. Eu não limito o que ele pode conectar, o que ele vai trazer da matemática para fazer isso. E acho que a Márcia está aí. Hoje, eu e a Márcia nos desafiamos a pensar num deles que não pertence usando o fatorial. Ainda não chegamos lá, mas quando a gente descobrir, a gente conversa com vocês e conta para vocês o que foi que a gente fez. E o fatorial veio do 4-4, da atividade, já dei um spoiler para quem for fazer, certo? Essa é a nossa coleção. Se vocês quiserem contribuir com a nossa coleção de respostas, fiquem à vontade, vai ser um prazer. E a gente também faz o convite para quem tiver o interesse participar da nossa residência pedagógica, que a gente está começando aqui no Siddhartha. Hoje, eu sei que eu estourei o tempo, desculpa, tá? Eu falei para o Nanta que eu ia garantir no tempo da minha experiência ótimo, de Marina. movimento estudantil, mas vamos lá. Tá sendo ótimo, fica à vontade. Hoje a gente teve uma conversa, eu estou muito empolgada, são tipo 8 horas da noite, eu acordei às 5 da manhã e eu ainda estou no pique, porque a gente teve uma conversa incrível com 5 jovens de Parelheiros, transpirando educação, transpirando sonho, transpirando criatividade. E aí a gente está com esse projeto de residência pedagógica aqui no Siddhartha, que a gente quer trazer pessoas para compartilhar com a gente. Então, se vocês também concordam que todo mundo é capaz de aprender matemática em altos níveis, com esforço e persistência, manda para a gente o seu currículo, um pouco da sua história, pelo e-mail do Siddhartha, que a gente está trabalhando com gente. Nós vamos mandar essa figurinha para o pessoal, aí vocês podem divulgar nos grupos também. Pode ser? Ótimo. Claro. Então tá bom, encerro aqui. Nossa, eu sei que a gente tem limite. Não, tá ótimo. Muito obrigada. Vou querer colocar lá também esse desafio. Do qual não pertence lá no grupo, porque muito gostoso, né? De pensar, acho que vai ser ótimo para todo mundo. Obrigada demais pela contribuição de vocês. Imagina. Pode contar sempre conosco, vocês sabem disso. Vocês também. Vamos conversar um pouquinho mais? Pensar em algumas perguntas nesses minutinhos finais? O pessoal nos bastidores aí já foi anotando algumas questões, então a gente agora gostaria de trazer essas perguntas aqui para essa mesa excelente aqui que temos aqui. Uma mesa linda, era mais linda antes de o Lucas aparecer, mas
Mas o Lucas fez o trabalho aí nos bastidores de selecionar algumas questões para a gente conversar. Claro que, de novo, não dá para a gente esgotar o tema, a Marina comentou, é muito amplo, e a proposta é, para esse evento, a gente dar um gostinho de quero mais para que vocês participem das outras atividades ao longo da semana, e para que essa semana também dê um gostinho de quero mais para que vocês participem de outras semanas. Então, a gente sabe muito bem que há muita coisa ainda para a gente compartilhar de tudo que a gente tem estudado, de tudo que o Instituto Siddhartha tem feito também, para que eles pudessem contar das experiências de parcerias com escolas públicas. Tem muita coisa legal para ser contada, que não cabe aqui nesse tempinho. Mas diga lá, Lucas, o que você traz de perguntas para nós? Bom, primeiramente, boa noite a todo o pessoal da mesa, entre aspas, né? Que uma mesa virtual, né? Bom, eu anotei algumas coisas, eu dividi em duas categorias, né? O que eu anotei. Primeiro, algumas frases que o pessoal foi colocando sobre a visão que a sociedade mostra para eles sobre o que é matemática, né? Então, algumas pessoas colocaram frases em comum, por exemplo, a Patrícia Barreto colocou que matemática é para poucos, né? O que ela ouve, né? Matemática é para poucos, que foi a mesma frase do Rafael Florencio, né? O Rafael também colocou que a matemática é um dom, né? Que ele sempre ouve isso, que a matemática é um dom. O João Prando, a matemática é exata, então não existe meio certo. Isso eu achei interessantíssimo. A gente escuta isso, né? E talvez algumas atividades, principalmente de quinta-feira, talvez rompam essa ideia, talvez tragam exemplos para que a gente defenda que a matemática não é assim, né? Que a matemática não é esse negócio de não existir meio certo. Que mais? A matemática é para poucos também, a Valéria da Graça colocou, né? E quem atinge a resposta certa é muito inteligente. Eu até acrescentaria algo a isso, que é quem atinge a resposta certa no menor tempo possível, né? O mais rápido, porque a segunda pessoa que acerta já não é considerada, né? Eu acho que, Lucas, você está trazendo um ponto, e foi exatamente o que me levou a estudar o Mentalidades. A questão do status. E ela é um processo, né, que a Rachel traz, que é um processo excludente. Então, nós sabemos que as meninas, e eu, outro dia fui falar sobre isso, existem vários programas e incentivos para elas nas exatas. Não existe um programa, se você dá uma googada, de eles nas exatas. Isso já é algo que desvela a forma com que a temática é tratada. Isso começa na educação básica, com as professoras generalistas, na sua formação, mais frágil na parte de matemática. Porque tem uma situação da potência, tem uma questão aí de gênero, e que isso foi cristalizado como verdade absoluta, e nós sabemos que ela não é verdade, que não é real. Então, essa situação do status e fazer com que o universo de aprendizagem matemática dentro das universidades rompam com essa crença é algo importante pelo que a gente vive todos os dias. Não pode ter uma promoção de status, a gente tem que trabalhar com a equidade, não com a promoção do status. Então, olha o desafio dos matemáticos, porque também tem uma situação do ego. Quando você sabe, eu sei mais, então a matemática é quantas escolas você vê de educação básica que coloca a faixa na porta quando você entra no ITA, mas vê quantos que coloca quando um professor passa na pedagogia, ou quando vai fazer sociologia, ou vai fazer história, geografia. Então, existe algo social que também precisa ser repensado para que a gente possa valorar todos na sua equidade, né? Novamente tratando o que uma socióloga escreveu para a gente. A Rachel, nesse momento de muita sabedoria, não é à toa que ela tem aquele cabelinho branco, né, Henrique? Mas isso vem com o tempo, e eu vejo que
os matemáticos têm aí uma missão importante, que é não avançar para uma próxima geração a mesma visão discriminatória que a gente viveu até hoje, onde, né, por isso que a Marina separou primeiro, que é todo mundo é capaz de aprender em altos níveis matemática, com persistência, né, e com esforço, e a valoração do esforço. Essa questão da inteligência também é uma criação da escola. A gente vai para um ambiente de aprendizagem para aprender a aprender. Se a gente soubesse, não precisaria estar lá, né, Laís? Isso que você falou, Cláudia, me lembrou uma frase um raciocínio, na verdade, do Bernard Charlot, que é um franco-brasileiro, apesar do nome, ele fala português, ele dá palestras em português, etc. Ele diz o seguinte, que as escolas, pensando nessa lógica da inversão, ou seja, o resultado é mais importante do que o aprendizado. E aí que as escolas comemoram isso que você falou, Cláudia. Comemoram assim, tantos alunos dessa escola passaram no ITA, passaram na FUVEST, mas ninguém coloca uma faixa comemorando que aprendeu a construir um gráfico, por exemplo, né? Ou que entendeu a fórmula de Bhaskara, né? E isso é o aprendizado, né? O aprendizado fica escanteado e o que vem em primeiro plano é o resultado. E aí, essa primeira parte fechou, e aí tem algumas perguntas, que aí eu vou fazendo, e aí vocês vão respondendo, vou pulverizando essas perguntas. O primeiro foi o Bruno Neto, ele perguntou o seguinte, mentalidades matemáticas no conceito de ensino remoto ou híbrido, tem alguma coisa? Então, pensando acho que nesse contexto de pandemia, se já tem alguma coisa recente sobre mentalidades matemáticas no ensino remoto ou no ensino híbrido. Vou fazer só essa, aí vocês respondem, depois eu retorno, acho que é melhor, né? Bom, já que ninguém foi, É sua. Acho que a gente tem uma experiência incrível, não só com as crianças, né? Mas eu queria muito contar da experiência com a formação de professoras do ensino público. Né? Como a Cláudia falou, o nosso foco é ensino público. Educação é um direito, ele não é um privilégio. Então, ele tem que ser público, né? Ela tem que ir para o ensino público, ela tem que estar lá. Mentalidades matemáticas tem que estar na escola pública. E a gente teve o privilégio do ano passado, logo que a gente firmou o contrato com uma escola nova, né? A gente já fazia formação com outra escola, fechou tudo. A gente ia começar, na semana que ia começar, veio a pandemia e fechou tudo. E a gente teve a oportunidade de trazer atividades do Mentalidades Matemáticas para essas professoras em caráter online. Então, acho que muitas discussões, né? E aí a gente foi usando mão de várias coisas que a gente tinha, como grupos do WhatsApp. Então, você lança a atividade no grupo do WhatsApp e o pessoal coloca lá as suas expectativas, as suas formas de resoluções, e o legal do WhatsApp é que ele permite fotos, né? Permite imagem, então as pessoas podiam tirar foto do que elas estavam fazendo, mesmo porque a representação visual, ela é mais uma forma de pensar, ela não é um apoio, ela não é, para quem tem dificuldade, né? Ela é um elemento essencial da matemática. Então, a gente criou formas de trabalhar com elas que possibilitasse isso, né? Que fosse criando condições de fazer, além de trabalhar com aplicativos que a gente já tem, como o Drive, o Padlet, que acaba virando um mural e as pessoas podem ir colocando coisas lá. Então, é o que a gente falou, se a gente mantém o princípio de que todo mundo é capaz de aprender e que o processo importa mais do que a resposta final, a gente consegue adaptar para fazer em qualquer formato que tenha. Porque o que importa não é a ferramenta, não é a atividade. O que importa é o princípio, é a forma de enxergar o conhecimento, né? E nesse momento a gente enxerga o conhecimento como algo criativo, algo em transformação, algo aberto, e a gente enxerga que alunos e alunas não são só alunos e alunas,
são sujeitos desse processo de produção coletiva do conhecimento, né? Então, acho que isso é o mais importante para a gente. Eu devolveria a pergunta para o Bruno com um convite. Você vai receber logo, logo o link de uma atividade, né, proposta pelo professor Jack Dickman, né, que é um aplicativo. Você vai receber um link de um aplicativo para você brincar com matemática. E veja, examine. Quem sabe lá na sexta-feira, quando a gente for ver as estratégias e os pensamentos de vocês, você possa nos dizer, inclusive, o que você achou disso. Se você acha que isso cabe também para a sua turma, para a sua sala, nesse momento de atividades ou totalmente online ou parcialmente online. Aproveita, veja se isso funciona e nos diga. E tem mais uma coisa, né, Henrique? Nós pensávamos que a pandemia duraria menos tempo. Nós já estamos seguindo para 1 ano e meio e com certeza seguiremos aí para o segundo semestre, né? Até todo mundo estar vacinado, até um número maior, enfim. Não existe outra forma de você chegar e acessar hoje um estudante que não seja ou pelo seu celular ou por um aplicativo. Então, o professor Ulisses de Araújo, aqui da USP São Paulo, ele disse que nós tivemos que, em 1 semana, alterar o que demoraria pelo menos mais uns 10 anos na educação. E a segunda notícia é que isso não tem mais volta, porque existe sim um desafio nosso formativo e de exploração que tem um ganho sim com essas situações de ferramenta. Então, o híbrido, o ensino à distância, o remoto, a gente vai conseguir chegar em áreas que nós não chegávamos. Nós vamos ter a possibilidade de o número de equipamentos que tiveram que se ajustar para poder acessar alunos de escolas públicas que ainda não têm na sua totalidade, mas programas de TV. Então, eu vejo que também tem um ganho com essa questão toda. E a segunda situação não vai ter fim, não tem fim. Pelo contrário, ela veio para ficar como meio e como situações de aprendizagem. Porque, né, mesmo que tudo não tenha uma normalidade de uma volta ao passado. Então, eu acho que os professores todos, como nós, estamos nos esticando para poder garantir engajamento, aprendizagem significativa, relevante, numa situação totalmente não premeditada. Mas essa é a beleza da aprendizagem. É quando eu consigo ocupar esse lugar de uma forma generosa, mas comprometida com a aprendizagem, a minha e do outro. Afinal de contas, a gente aprende mediado pelo mundo, né, Mariana? Eu acho que é muito amplo também, né, as possibilidades de mentalidades matemáticas, né? Não é sobre uma plataforma ou sobre, sabe, o que eu preciso para aplicar, né? Eu posso começar a mudar a proposta de uma sala de aula amanhã, se eu nunca tive contato com isso, a maneira com que eu vou conversar com os meus alunos, a maneira com que que perguntas que eu vou fazer, a maneira com que eu vou reagir para as respostas ou que mensagens eu vou transmitir, que tipo de atividade que eu vou levar. Então, assim, eu vejo que é isso, né? Continuamos explorando mentalidades matemáticas nesse contexto já faz 1 ano, né? Eu vejo lá na roda de matemática, a gente não tinha virtual antes. Isso que a Cláudia falou foi legal também. É algo que a gente vem pensando muito lá na roda, do quanto estamos chegando, né, a crianças que antes não estavam tendo contato com isso. E a gente fica muito contente com essa possibilidade, né? E eu vejo o quanto que é super possível a gente aplicar mentalidades matemáticas online, é o que a gente vem vivendo ao longo do último ano, assim, então, super bom. Bom, deixa eu só me corrigir aqui.
O Bruno Neto fez essa pergunta, mas também a Aline Cristina. A Aline Cristina também, uma das perguntas que ela fez foi com relação ao ensino remoto e ao ensino híbrido, claro, no tocante a mentalidades matemáticas. Então, para ela seguindo... também, faça as atividades que vão ser enviadas. Divirta-se. Um segundo, Lucas. Vou só aproveitar esse gancho do Henrique para lembrar que o pessoal da organização aqui está super pedindo também, para então, lembrar que todo mundo vai receber por e-mail hoje a proposta de atividade do Jack, e a gente vai trocando aí ao longo da semana. Mas já fica aí esse lembrete. Boa, Laísa. Bom, aqui tem duas perguntas que são parecidas, então eu vou ler as duas. Uma é da Daisy, aí a Daisy me perdoe, mas não apareceu o sobrenome dela no chat, tá? E da Patrícia Barreto. A da Daisy é a seguinte, as duas lidam com a avaliação. Como avaliar na abordagem do Mentalidades Matemáticas? E a Patrícia Barreto perguntou se existe algum material que fala sobre avaliação para aprendizagem, né? Que foi algo que acho que a Laísa tocou, né? Avaliação para aprendizagem, se tem algum material para isso. E a Daisy, como avaliar na abordagem de mentalidades matemáticas. É com vocês. Márcia, quer falar e mostrar o livro? Do planejamento. Você viu, né? Eu estava procurando o livro do planejamento. Você viu que eu peguei. Na verdade, eu peguei o próprio Mentalidades, né, da Jo, que tem 2 capítulos falando sobre isso. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o Jackman, que vai estar com vocês na sexta, e é um ser humano incrível, né? Porque pratica a equidade quando ele se dispõe a aprender português, sabendo que todo mundo se desdobraria para entender o inglês dele, ou minimamente para ter um tradutor, e o cara fala, não, eu preciso falar a língua das pessoas com quem eu estou trocando, é incrível, né? E eu falo isso para ele bastante, em português, porque ele não aceita falar em inglês. Às vezes eu peço para ele falar em espanhol para treinar um pouquinho, mas ele não quer também. Então, vamos lá. Mas acho que uma das coisas incríveis que o Jack falou, que para mim foi um estalo, foi justamente isso. Não é avaliar se o aluno, se a criança ou se o adulto sabe ou não sabe. Pelo contrário, é o que esse aluno sabe. O que esse aluno consegue fazer? Porque ele consegue fazer. Alguma coisa ele consegue fazer. Né? Vamos voltar no Paulo Freire, né, Henrique? Não tem como fugir. Os nossos alunos, eles não vêm vazios. Né? Mesmo os mais novinhos, que começam lá... Eu tinha visto uma pergunta, estou furando a fila, sobre educação infantil, né? E dá para fazer mentalidade, sim, na educação infantil, mas isso vai ser um outro dia, a gente conversa sobre isso. E estamos pensando aqui em vários projetos, coisas muito incríveis para fazer com as crianças, né? Discutindo letramento matemático. Mas nenhum aluno nosso vem sem nada, né? Nossos alunos vivem, eles estão no mundo, eles são sujeitos do mundo, então eles trazem coisa, eles podem não saber o formal do jeito que a gente queria, do jeito que a gente estipulou daquele conhecimento, mas alguma coisa ele sabe. Então acho que o principal foco é o que o meu aluno sabe, o que ele é capaz de fazer, e não se ele é ou não capaz de fazer. Né? Quando o Jack falou isso, eu falei, puta merda, mudou tudo aqui na minha cabeça. Falei palavrão, desculpa, Cláudia. Mas... E acho que tem essa preocupação dessa avaliação escolar. Se tem algo que a gente consegue fazer uma situação disruptiva, quando chega na avaliação, a gente cai na armadilha. Quando nós pensamos em rubricas e pensamos em indicadores de aprendizagem, a situação do processo, ela é tão ou mais importante. Porque daí, né, Lucas, o que a gente está trazendo aqui eu faço de um jeito mirabolante, mas depois eu volto para uma situação arcaica de checagem para promover para a incompetência. Se eu estou avaliando o processo e eu quero criar as rubricas de aprendizagem, quando eu organizo quando eu pego essa organização, e eu já vi isso em salas de aula do Carlos Cabana e em outras, porque assim, eu sei o que eu quero desenvolver
E como eu consigo ter as respostas do que a Marina está falando? Não é como que eu checo, mas como ele me devolve o que eu dou em informação e em conhecimento. Porque a gente está falando aqui de uma educação centrada no estudante e de uma educação para a vida. Então, as respostas que nós queremos ainda são respostas escolares. Eu não consigo, e eu gostaria de ver propostas avaliativas de professores que ela tem uma checagem de aprendizagem em situações cotidianas. Não como pretexto, mas no contexto. Como que eu posso... Porque hoje estava também numa outra palestra e a minha pergunta foi assim, quem nunca ouviu um aluno perguntar, principalmente em matemática, por que eu tenho que aprender isso? Quando a gente fala da função social, já que a gente está falando tanto do Paulo Freire, quando a gente fala da função social da aprendizagem, a gente está dizendo, eu tenho que contextualizar para que ele veja a função daquilo que ele vai usar para além dos muros da escola. E a avaliação ainda não é vista dentro desta perspectiva. Ela ainda tem uma perspectiva punitiva e não de avaliação de processo para alteração de rota. Se a gente está dizendo que todo mundo é capaz de aprender em altos níveis, o primeiro ponto a ser checado nesse processo são minhas formas avaliativas. Não sei se faz sentido para vocês. Totalmente, Cláudia. E isso, inclusive, foi um motor do nosso grupo de pesquisas em várias e várias reuniões. Assim, não importava o tema que nós estávamos pesquisando, a gente acabava chegando na seguinte conclusão. Se não mudarmos a forma de avaliar, de nada adianta mudar a forma de pensar sobre a matemática, de nada adianta pensar sobre novas metodologias de ensino de matemática, se a nossa avaliação continua sendo uma avaliação somativa, de final de processo, preocupada com performance, preocupada com velocidade, preocupada com índices. E se a nossa avaliação não se transforma numa avaliação formativa, numa avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem, ou seja, uma avaliação que inclusive faz com que o aluno desenvolva a sua autonomia no avaliar-se, no saber ele próprio dizer o que eu deveria aprender, o que eu já aprendi e o que me falta. E não precisar sequer da figura punitiva do professor que vai lhe dizer que você, a partir de agora, é um 7, ou você, a partir de agora, é um 9,5, e que esse rótulo, de repente, se cristaliza, inclusive, na mentalidade fixa que a Laísa comentou lá no início. Uhum. Então, se eu já sou um 9,5, eu não tenho mais que me preocupar muito com os desafios, eu não vou nem querer me aventurar em nenhum desafio, porque já me disseram que eu sou um 9,5, tal qual aquele que é rotulado como você é um 2, também já vai olhar para aquilo como uma mensagem que lhe diz, você não é capaz de ser nada além de 2. E tem uma coisa, né, Henrique? Você não nasce 2. A escola te tabula. A escola lhe diz que você é um 2. A escola é que te diz. Então, quando a gente pensa na aplicabilidade do conhecimento, a situação de status, ela é algo criado no universo escolar, porque a família pode trazer, a escola deveria desconstruir como segundo ambiente social de convívio, mas a escola reforça estereótipos, e ela não... Eu ainda tenho, assim, naquela tese, eu acho que a escola não muda porque a sociedade não deixa, mas, de qualquer forma, nós somos um ambiente de resistência. Nós estamos com as futuras gerações. Se tem alguém que lida com o futuro todos os dias, são os professores. Mas a gente se porta com 2 pés no passado. Então, a discussão da aplicabilidade do conhecimento é justamente fazer uma aprendizagem mais amigável, mais acessível, mais engajadora, e onde eu me sinta potente. Então, o desafio matemático, por isso que eu vejo que quando a gente tem a contribuição da neurociência aí, com a Carol Dweck, casando, né, a situação de uma antropóloga, né, de uma socióloga, discutindo com uma neurocientista, com os matemáticos, eles estão falando de um lugar possível. E a gente
desculpa, gente, mas eu acho que, enquanto sociedade, a gente está muito atrasada para pensar essas questões. Nós ainda estamos atrasados quando a gente pensa, já que a lógica antecede a escrita, o índice ao término do ensino médio, apenas 2% dos jovens que terminam o ensino médio são capazes de localizar informações não declaradas no texto. Então, a compreensão de texto é uma habilidade lógica e que a gente não cria sinapses no decorrer da vida escolar. Depois vai para a universidade, Henrique, você sabe o trabalho que dá, né? E o pior é quando a universidade ainda reforça isso de novo. Aí a gente e tem aí, e aí é uma briga nossa que, inclusive, enquanto instituição de ensino superior, para quebrar um pouco também essa repetição do mais do mesmo. Sim. Principalmente pensando no que nos é caro aqui, que é a formação de professores. Sim, por isso que nós temos Henriques por aí. Só queria complementar uma coisa, eu acho que a gente está chegando aí, né, no fim dessas nossas discussões online, mas que elas podem continuar, né? Eu acho que muitas das perguntas que o Lucas ainda ia trazer, Lucas, se quiser comentar sobre isso, a gente pode levar, né, lá para o nosso grupo de discussão e ir trocando ao longo da semana. Mas complementando só uma coisa sobre o pessoal que perguntou de avaliação, pensando até, né, que como o nosso grupo a gente investiu um tempo nisso, né, foi atrás de outras referências, estudar sobre isso, para quem tiver interessado em ver um pouco do que a gente, como grupo, pesquisou sobre avaliação para aprendizagem, lá no 3.5 da minha dissertação tem um tópico que é avaliação para aprendizagem. E lá, assim, as referências que a gente usou, né, de pesquisas para aprofundar nesse tema estão lá também. Então, para quem, né, quer se aprofundar nisso, acho que fica essa referência também. Fala, Marina. Pessoal da equipe de organização aqui, desculpa, Marina, só para pegar o gancho, o pessoal da equipe de organização está dizendo que já está preparando um documento com todas as referências mencionadas aqui para disponibilizar depois para vocês. Então, os livros da Joe Bowler, da Rachel Luton, os comentários que nós fizemos aqui, de uma forma ou de outra, estarão disponíveis lá. E se uma ou outra coisa vocês depois quiserem perguntar, fiquem à vontade. Marina, é sua. Só para não deixar, vamos passar, mas só para não deixar o povo no mistério, que eu peguei o livro, falei e não falei qual que era, né? Então, os que a gente tem capítulos de mais referência no Mentalidades Matemáticas, esse livro aqui, ó, da Joe, são os capítulos 8 e 9, né? O livro inteiro é maravilhoso, recomendo a leitura, mas é muito legal que ela traz exemplos do Carlos Cabana, né? Que é um cara que trabalha com a equidade na sala de aula e trabalha, como o Henrique falou, da autoavaliação, né, Henrique? Porque se a gente fala que são sujeitos no mundo, eles também têm que ter a possibilidade de se autoavaliar e refletir sobre o seu processo, né? A gente parar de tirar e deixar isso externo a ele. Não dá para falar de autonomia e dizer que ele precisa que alguém externo a ele o avalie. Né? Legitime se ele é ou não. Boa. Tem, né, esse assunto de avaliação para aprendizagem tem muita coisa interessante, gente. Deixar só um gostinho em quem está assistindo a gente. Tem um professor, Burnett, eu esqueci o primeiro nome dele, Henrique, se você lembrar. Andrew Burnett. Andrew Burnett. Teachers Going Gradually. Ele gosta muito da Bowler, leu muito sobre ela, enfim, foi numa palestra dela, e aí conversaram sobre esse lance da avaliação, e a Bowler defendendo que uma avaliação deveria ser mais formativa. Um dos aspectos de uma avaliação formativa é não ter a nota. Aí ele ficou com as costas na parede, ele falou assim, mas como é que eu vou basear o meu sistema de ensino em avaliações que não tem nota, sendo que eu trabalho numa escola que me exige nota? Aí ela falou assim, o desafio é esse. E aí ele foi atrás desse desafio, de cumprir esse desafio, e ele conseguiu montar um sistema de avaliação que é só com avaliações somativas e com autoavaliação. E na autoavaliação é que o aluno se dá uma nota. E aí ele cumpre o rigor do colégio, e ao mesmo tempo o ensino é baseado em avaliações
formativas. Então, fica isso daí. Tem até já passaram um link para vocês aí. Infelizmente, esse link só tem em inglês, né? Por enquanto. Mas é um sistema dele, do Burnett. Eu acho que vale a pena dar uma lida. Não que o sistema dele seja perfeito e tal, mas é um norte para quem estuda essas questões e gostaria de um exemplo, né? Bom, para finalizar, tem duas perguntas aqui, mas uma acho que já foi abordada, que é mentalidades matemáticas na educação infantil em anos iniciais. Tem até uma sequência de livros da Boller. Alguém gostaria de falar? Pode falar, Marina? Acho que tem. Eu tô com o livro aqui que eu não alcanço, mas tá na minha mochila, eu não vou levantar agora, não. Eu já tenho idade, gente, para levantar essa hora da noite, não dá mais. Mas tem, né? Tem o livro que a Jo faz, que seria nossa pré-escola, né? E a ideia é justamente essa, do letramento matemático, né? Assim como no letramento, e tá para sair uma pesquisa, a Cláudia não sabe ainda, não falei com ela, mas já estou conversando com o Jack sobre uma pesquisa nesse sentido de letramento matemático, fazendo uma relação com o letramento em língua portuguesa. E é isso que a gente fala da função social, né? Então, a matemática, ela está no mundo e ela é uma forma do ser humano se relacionar com o mundo, né? E com os outros, que também fazem parte do mundo. Então, a gente ir trabalhando essas questões com a criança, né? Já ir começando a trazer a matemática como uma linguagem, como uma forma de estar no mundo e com o outro, e o que a gente vai trazendo junto para a criança, para ela pensar nisso, né? Então, a gente tem atividades... vou dar exemplo, lembrando que a atividade sem o mentalidades, ela é vazia, né? Ela é só uma atividade, sem os princípios que sustentam, mas a gente tem conversas de pontos, a gente tem procura de padrões, a gente tem de já ir criando, assim como a letra, como uma abstração do som, os algarismos como uma abstração de quantidade, que pode ser ou pode representar outra coisa como as letras. Então, estamos pensando aí junto com o Jack de fazer esse trabalho conjunto do letramento em língua portuguesa com o letramento matemático. Mas o que a gente precisa trazer é o que a Cláudia falou, a função social da matemática. A matemática é uma forma de se relacionar com o mundo e com os demais seres humanos, né? Isso que a gente precisa trazer na escola, em todos os níveis, né? Do infantil até pós-doutorado. E quem gosta de exemplos concretos também tem, só que é numa área um pouco específica, no desenvolvimento de senso numérico, tem o livro Conversas Numéricas, da Humphreys e da Parker, que, enfim, tem atividades ali, mas da mesma forma que as atividades que a Marina citou são vazias, se não tiverem dentro do contexto de mentalidades matemáticas, essas atividades do Conversas Numéricas são vazias se você não olhar para os princípios norteadores que tem no livro também, né? Mas o Conversas Numéricas da Humphreys e da Parker também tem exemplos de atividades pensando nos anos iniciais mesmo, de aritmética básica, né? Essa foi a pergunta da Maria Vitória Brandão, eu tinha esquecido de citar o nome dela, tá? E a Aline Cristina, essa é a última pergunta, fez a seguinte questão: como iniciar o trabalho com mentalidades matemáticas em um ambiente hostil? Acredito que numa escola em que o problema disciplinar seja alto. Acho que talvez seja isso que ela quis dizer com ambiente hostil. Se não for isso, Aline, por favor, escreva aqui no chat que eu conserto, tá? Então, um desafio é como como iniciar um trabalho de mentalidades matemáticas em um ambiente hostil. Acho que você colocou bem, né, Lucas? A gente tem que qualificar o hostil, porque a gente pode falar da questão da aderência, a gente pode falar num ambiente de maior vulnerabilidade, a gente tem que ver a faixa etária. Agora, a gente já sabe que é humano, toda vez que um humano se sente desafiado, e nós sabemos que tem uma questão aí da aprendizagem pela afetividade, então quando tem uma ausência da afetividade, nós também sabemos que isso não gera engajamento. E a escola, muitas vezes, e o professor,
e a professora são pessoas que acabam sabendo mais da vida dessas crianças e desses jovens do que a gente tecnicamente deveria. Mas são pontos, né? Nós não fomos formados em psicologia, mas a gente acaba trabalhando nisso também, meio na borda. Agora, se ela pudesse ser mais específica, a gente conseguiria fazer uma resposta mais assertiva. Mas, de qualquer forma, o que é importante? Primeiro, acho que o trabalho em grupo da Rachel, aliado à questão do mentalidades, né? O Carlos Cabana trabalha numa área com bastante vulnerabilidade e que às vezes, às vezes ele nos traz o seguinte: os jovens não acreditam que eles são potentes, porque socialmente ele tem um lugar do não. Então, esse lugar do não, ele fala o seguinte: mas por que você se interessa por mim? Eu vou te atazanar até você desistir de mim. E qual é o nosso lugar? Nosso lugar é não desistir, é mudar a estratégia, é trazer uma outra forma, é ouvir o que eles ouvem, é falar do que eles falam, é tentar se apropriar dessa cultura, é mostrar e virar o pescoço, porque à medida que a gente não vai com as mesmas... Eu posso falar porque trabalhei com comunidade, tanto na Estação da Luz, com comunidade de cortiço, como no Taboão da Serra, que aqui no noturno, com jovens em situações de recolhimento. E nós sabíamos que esses meninos e essas meninas tinham uma situação emocional em frangalhos. E aonde que eles vinham com essa situação do não era conosco. Então, quando nós mostrávamos o respeito ao processo de aprendizagem, a gente começava a cultivar um ambiente que a gente chama de ambiente seguro de aprendizagem. Então, o que a gente tem que perguntar é: quando você reage, é porque eu não me percebo num ambiente seguro de aprendizagem. Então, é necessário você aí criar um ecossistema onde não só o professor de matemática, mas que todos façam um pacto pela aprendizagem dessas pessoas, que elas sejam incluídas nessa fala para a construção de um ambiente de aprendizagem, independente se eu estou na periferia, independente se eu estou no morro, independente se eu estou no meio, né? O que eu tenho que fazer? O meu compromisso é com você. E se você estiver disposto, eu estou disposta e aberta para poder te trazer. E nós vamos celebrar junto. E tem um outro ponto que é muito importante para os professores: celebrar as pequenas conquistas. Quando nós queremos que a pessoa sobe o sarrafo e a gente fala, não, eles não dão nada, no nosso olhar, porque tem aquele livrinho básico que é o corpo fala, né? Quando a gente olha e ele sabe que a gente não acredita, a nossa vida vira um inferno. Porque quando ele sabe que a gente não acredita que ele é potente, que ele não é capaz, e a gente não celebra as pequenas conquistas diárias, a gente não consegue dar o próximo passo. Então, eu particularmente, junto com a Marina, me disponho a conversar depois com essa pessoa dessa pergunta, para que a gente possa, se ela quiser a nossa ajuda, a revisitar o planejamento dela, entender o território que ela está inserida e como nós aqui do Siddhartha podemos contribuir para que essa palavra tão forte saia de um ambiente que tem que ser acolhedor, né? Acho que é isso. Boa. Deixa eu só fazer um complemento aqui. A pergunta dela tinha um complemento, né? Eu acabei não anotando e ela já me corrigiu aqui. A Aline Cristina Ribeiro, tá? Ambiente hostil em que a metodologia usada é a metodologia tradicional. Então, tinha esse complementozinho que eu esqueci de falar, né? E eu acho que o Henrique lida bastante com isso, porque ele aplica mentalidades matemáticas no ensino superior, no meio em que os outros professores usam a metodologia tradicional. Não sei se o Henrique gostaria de falar alguma coisa nesse sentido, quais são os desafios, né, de aplicar num ambiente em que as outras disciplinas são no ensino tradicional, na metodologia tradicional. Eu vou tentar ser breve, porque o nosso tempo já está indo, mas eu volto de novo à questão da avaliação. Normalmente, o ponto que pega quando se fala do ensino tradicional e que mais preocupa muitos dos professores e gestores educacionais não é muito o que se faz ali na sala de aula antes da prova.
mas normalmente o ponto crucial que se questiona é, mas e aí? Como é que esses alunos vão na prova? E o que rendimento que eles têm, que nota que eles tiram? E nós temos visto, e não sou só eu, obviamente, que estou nessa luta, Lucas também está junto, e vários colegas lá do Instituto Federal também fazem parte disso, né? E tem uma ideia de que talvez o jeito mais humanizado, o jeito mais acolhedor que de repente possa ser feito de avaliação seria algo que faria com que se aprendesse menos matemática. A gente coloca isso em xeque. As nossas pesquisas até agora colocam isso em xeque e a gente, obviamente, vai continuar pesquisando isso e querendo cada vez mais mostrar que não. Que um aprendizado significativo, a Marina mostrou lá as conexões sinápticas se formando, ela não é fruto simplesmente de uma nota que é tirada numa prova, né? Ou mais do que tirada, muitas vezes o termo que se apresenta, a nota que o professor dá. Então, não é a nota que o aluno tira, mas assim a nota que o professor dá. Então, quando a gente muda o jeito de avaliar, claro que em conjunto, como a Marina disse, não é uma atividade que vai mudar toda a mentalidade. É necessário que se estabeleçam vários princípios, vários pressupostos. Mas eu voltaria a colocar o tempero aí na ideia da avaliação. Não se muda o jeito de ensinar matemática se não mudar o jeito de avaliar o aprendizado de matemática. Aí, para quem não conhece, o professor Carlos Matias, que tem o canal Matemática Humanista, ele narrou uma vez uma atividade que ele estava fazendo de avaliação, de autoavaliação, e eu entrei em contato com ele e falei assim, mas Matias, e aí? Assim, como é que isso é visto pelos seus colegas? Ele fala assim, os meus colegas da universidade acham que eu sou um frouxo. Eles acham que passar na minha matéria é muito fácil. E eu tô pouco me lixando porque eles pensam. Eu vou continuar fazendo as coisas em que eu acredito. Então, acho que é um pouco disso também. É fazer nossas micro-revoluções, é fazer aquilo em que nós acreditamos. E boa parte daquilo que nós acreditamos vai estar ao longo dessa semana aqui. Então, aproveito para concluir aqui esse nosso momento, agradecendo ao Lucas por ter organizado aí as perguntas, agradecendo muitíssimo a Cláudia, a Marina, que estiveram conosco aqui, também a Iajen, que está aí participando conosco, as nossas outras colegas do Instituto Siddhartha, professores e professoras das células de formação do Instituto Siddhartha, que nos prestigiaram aqui também, professores e alunos do Instituto Federal, professores da rede pública, professores da roda de matemática, professores universitários. Temos um público excelente aqui hoje. Ficamos muito, muito felizes com a participação de todos vocês e reforçamos, como já feito várias vezes aqui, que vocês possam participar dos outros eventos planejados ao longo da semana. Queria agradecer aqui muitíssimo também a nossa equipe do grupo de pesquisa, que fantasticamente organizou tudo isso. Então, Matheus, Natan, Valéria, Jana, Beatriz, Laísa, Lucas, Ana, não sei se eu estou esquecendo de alguém, se eu estou esquecendo, me desculpem, Cibele, Thaís, Jéssica, vocês são fantásticos e fantásticas, nada disso teria acontecido se não fosse esse grupo maravilhoso que a gente tem aqui. Agradecemos também a presença da professora Valéria, nossa coordenadora da licenciatura em matemática, que também nos prestigia, e, novamente, fiquem participativos ao longo dessa semana. Essa semana é para a gente trocar ideias, o grupo do WhatsApp está aí para isso. As atividades que forem propostas, vocês podem falar o que vocês quiserem sobre ela, trocar informações.
Não existe prêmio para quem resolve primeiro e não existe resposta certa. Então, façam, brinquem com aquilo que for proposto. Para algumas das nossas atividades, como as que vão acontecer amanhã e na quarta-feira, como existe um rito acadêmico para a defesa do TCC, não haverá um momento como esse de responder as questões ao final do evento. No entanto, vocês podem anotar as perguntas, porque depois nós responderemos por outros canais de comunicação. Então, para os eventos de terça e quarta-feira, a gente vai ter que respeitar uma certa burocracia, por serem defesas de trabalho de conclusão de curso, mas aí na quinta-feira e na sexta-feira a gente pode fazer um compilado das perguntas que forem surgindo para continuar trocando as informações. Laísa, alguma palavra para encerrarmos? Lucas? Maravilhoso, Henrique. Estou muito contente aí com essa abertura e que comece, né? Começou muito bem, obrigada mesmo, gente. Foi muito bom ter vocês com a gente e sigamos, né? Discutindo, debatendo. Amei a notícia aí de que tem coisas na área de educação infantil, letramento matemática. É sempre bom, né? A gente encontrar para saber das novidades e seguir trocando. Acho que é gostoso do evento, principalmente esse ponto mesmo, dessa troca. É isso. E só para a gente fazer o contrário do que a gente tinha pedido no início, né? Então agora todo mundo abre a câmera, quem puder aí, vamos travar o Teams. Se ele travar é porque já encerrou mesmo, né? Então encerrou. abre aí, dá tchau, fala boa noite. Boa Vamos fazer uma noite, gente. Boa noite, obrigada. Fiquem bem. Boa semana. Boa noite, obrigada.